Olá, gente, boa noite. Sejam bem-vindas à nossa live de hoje, uma live muito especial para você que já tem loja de material de construção ou que pretende abrir uma loja de material de construção, né? Para quem não me conhece, Gelvan, tenho aí uma longa história, vamos dizer, nesse segmento. Apesar de ter apenas 37 anos de idade, iniciei muito cedo e com esse negócio de varejo de material de construção começou lá cedo, ali com os 14 anos. Muita coisa tem acontecido e a gente percebe que é um segmento que tem crescido bastante a nível nacional. É um segmento muito promissor, muito lucrativo, mas também que tem pouquíssima informação, né? A nível de Brasil, se você for buscar, assim como eu há muitos anos lá atrás, quando eu comecei, eu fui buscar, né, na internet, em livros, e não achei, até hoje é muito escasso, né? A gente considera o nosso canal aqui o primeiro do Brasil, que é específico, né, para o segmento, que fala diretamente para donos de loja ou quem quer abrir uma loja, né? É o primeiro canal do Brasil para que você possa aprender um pouco mais, tá? Então me diga aí se o áudio tá ok, se o vídeo tá ok, para que a gente já comece entrando direto, né? Sem enrolação, direto ao assunto. Me fala aí se o áudio tá bom, para que a gente possa iniciar aqui. Se tiver ok, aqui tem um delay, né? Eu tenho um tempo aqui entre o que vocês falam e o que é a resposta. Então a gente vai. Opa, tudo ok, o Adonias aqui falando, muito bom, certinho. E aproveite para compartilhar, né, com seus amigos, conhecidos, parceiros aí de negócio, seu sócio, né, todo mundo que precisa, né, de mais conhecimento sobre esse segmento, compartilha aí. A gente só avisando que a gente ia fazer essa transmissão também ao vivo pelo YouTube, tivemos problemas técnicos, mas a gente vai gravar, vai subir lá essa live e não vai ficar salvo aqui na íntegra para o Instagram, não vai. A gente sempre fala assim, ó, quem quiser aproveitar, aproveite, fica ao vivo e você também vai poder fazer perguntas, tá, por aqui, tirar dúvidas. Então vamos lá. A gente vai falar hoje de 7 grandes erros que geralmente acontecem na gestão da loja de material de construção, né? O primeiro, que geralmente acontece muito, é não definir um mix de produto. Isso tem a ver com posicionamento e também definir sua limitação onde você quer atuar. O segmento de varejo de material de construção, você pode atuar em várias áreas, né? Você pode abrir uma loja de material de construção básico, que só vende, a mais tradicional, né? Que só vende areia, brita, cimento, tijolo e laje, por exemplo, né? Uma loja de material básico. Você pode também abrir uma loja só de material de acabamento, por exemplo, que vai vender tinta, piso, o que você vai vender portas, janelas, a parte de hidráulica também, tudo que envolve construção e mais a parte de acabamento. Você também pode abrir uma loja especializada, por exemplo, em tintas, né? Tem redes aí pelo Brasil que é focada só em tintas. Assim como você pode abrir uma loja de decoração, uma loja de boutique, aquela que só atende o público A, produtos geralmente por encomenda. Então existe uma variedade de modelos de negócio e de posicionamentos de negócio. Então, mas o que acontece? Um dos grandes erros que a gente observa é que a pessoa não define exatamente o que ela quer. Então ela tenta vender tudo. Ela tenta atender todos os públicos. Ela tenta atender da classe A à classe E. Ela quer atender todo mundo. E o que é que acontece? Ela acaba não atendendo ninguém, porque ela não vira uma referência. O que você tem que parar para pensar é que assim,
Na sua cidade, geralmente, certamente já tem pessoas que têm lojas de material de construção. Muitas delas têm mais de 10 anos. E pensa como seu cliente, o que vai me levar a comprar, por exemplo, do Giovanni, se eu fosse abrir uma loja aí na sua cidade, porque o cliente deixaria de comprar naquela pessoa que ele já compra há muitos anos e vai começar a comprar de você? Tem que ter um diferencial. Tem que ter alguma coisa que ela entenda. Tem que ficar muito claro. Essa pessoa aqui, ela abriu uma loja para focar em acabamento, porque na cidade a variedade estava pouca, a qualidade não era interessante, o atendimento não era especializado. Então, isso que vai acontecer. Se você se posiciona, se você define um mix do qual você quer atender, você acaba entendendo o seu público, porque na verdade é uma coisa contrária. Quem você quer atender, o que ele quer, né? Você vai estar definindo ali e a partir daí você começa a definir seu mix. E outro ponto importante é que você precisa definir uma quantidade limite, porque sua loja ela tem um limite físico. Não sei se ela tem 200 metros, 300 metros, 1000 metros, 2000 metros. Né? Nós temos lojas de 300 metros quadrados, lojas de 1.700 metros quadrados. Então, todas elas ela tem um limite físico ali. Então, você tem que entender, por exemplo, que quando chega nesse limite, você precisa, quando for colocar um novo produto, tirar um outro. Não existe essa de que seu sortimento, seu mix, ele é infinito. Ele tem que ter um limite. Quantos SKUs, quantos itens vão caber ali? Geralmente, por exemplo, numa loja de 300 metros quadrados, ela suporta ali em média 3.000 itens, 3.000 SKUs. Então isso já te dá um parâmetro para quê? Eu não posso estar avançando mais do que isso, porque você não vai conseguir ter uma gestão adequada, você não vai ter uma gestão de fluxo de caixa, uma gestão de compra, né? Uma exposição adequada. Então isso acaba incidindo em vários problemas, e é muitos problemas. Eu digo isso por experiência, eu já errei, já falei isso lá no início, e não é interessante, porque isso vai te comprometer em vários sentidos, em produtividade, em rentabilidade, em muitos pontos. Então, preste atenção, defina o mix que você quer, defina um posicionamento, como você quer atuar no seu mercado. Porque essa história de um pouco de tudo para atender todo mundo não funciona. Não funciona de jeito nenhum. Então, o primeiro grande erro é não definir um mix de produto adequado, ok? Então, se você tem falhado nisso, pare para pensar, porque você pode estar perdendo dinheiro. Segundo ponto, né, segundo grande erro aí da gestão em material de construção, é não saber de onde comprar. Né? O que eu vejo muitas pessoas sem saber, primeiro, o que comprar, né? Que vem estar relacionado ao primeiro item que a gente falou. Porque assim, quando a gente não sabe o que comprar, pior ainda é com quem comprar, qual fornecedor. A gente vai comprar de distribuidor, vai comprar de fábrica, vai comprar de outro varejista, né? Então você precisa entender. Por experiência, eu entendo que no Brasil existe grandes players da distribuição, né? Toda cidade, qualquer cidade que você esteja aí, deve ter um grande distribuidor. E esse distribuidor, geralmente, ele tem uma variedade ali dos produtos que mais vendem, né? Então, pode te dar um norte daquilo. Giovanni, mas eu vou comprar tudo que ele oferta? Não. Uma dica que eu te dou, é super importante, e assim, demorou muito tempo para entender, é que cada varejista, cada distribuidor, ele tem uma especialidade. Então, tem distribuidor, por exemplo, da Ferragens Negrão, o foco deles é o quê? Ferramentas. Eles têm um know-how de ferragem, de ferramenta muito bom, uma variedade, um preço interessante. Né? Já outras, elas têm um foco mais em tinta, né? Vai ter na parte de lonas, de arames. Então você vai entender, você precisa pesquisar, precisa entender de que você vai comprar de cada distribuidor. E na parte do fabricante, porque assim, quando você está iniciando,
logicamente você vai ter uma tendência a comprar mais de distribuidor, mas ao passar do tempo, quanto menos você comprar de distribuidor, melhor. Giovão, mesmo você que tem um home center, 100% você compra de fabricante, das fábricas? Não, gente, não, porque tem produtos que eles não justificam. Número 1, não justifica o giro, então não faz sentido, o pedido mínimo dele não vai justificar. Por exemplo, um produto que nós compramos é o Durepox. O Durepox é um produto que ele, o giro não é muito alto, o pedido mínimo daria ali para uma cobertura de mais de um ano. Então não faz sentido eu comprar direto da fábrica, porque eu vou estar empatando dinheiro, risco de vencer o produto. Então tem produtos que não justificam jamais você comprar de fábrica. Então você pode comprar distribuidor, mas logicamente entenda que o distribuidor ele vai ter a margem dele. Então se você compra tudo de distribuidor, você está deixando dinheiro na mesa. Então você precisa entender qual distribuidor. Então tem fabricantes, por exemplo, o que é interessante comprar de fábrica, né? Já te dando uma dica prática aí para você deixar de perder dinheiro. Dica prática em relação a tintas, priorize comprar da fábrica, né? Você que está aqui no Nordeste, por exemplo, tem a Hidracor, né? Tem a Hidrotintas, tem várias marcas aí que você pode comprar volumes que não vai te prejudicar no teu fluxo de caixa. E às vezes a pessoa não entende isso, não tem essa informação e ela fica achando, fica criando situações que acredita que não dá, que não é interessante. Antes de comprar, pesquise, fale com os fornecedores, fale com os fabricantes, né? É muito simples, hoje você consegue essas informações. Então fale com o fabricante, veja qual é a política de pagamento, política de entrega. Muitas das vezes vale a pena, você que é pequeno, comprar direto de fábrica. As fábricas têm mudado bastante, elas têm fazendo algumas mudanças, têm tirado aqueles representantes que antigamente faziam viagens longas por todo o estado e outros estados, e por funcionários, onde vão dar um suporte melhor, onde eles vão te ensinar, né? Então está mudando o mercado, você tem que se atualizar. Uma das coisas que eu percebo muito no nosso segmento, que muitos dos concorrentes, né, muitas das pessoas que estão ali há 5, 10, 15, 20 anos, pararam no tempo, não se atualizam. E você vai ver a cada vez mais grandes redes avançando, né? Recentemente tivemos a rede de loja da Quero Quero lá do Sul, né? Já está aí com mais de 400 lojas, foi a primeira loja do nosso segmento que abriu capital em bolsa, né? Então isso é super interessante, mostrando aí como o nosso segmento está crescendo bastante. Mas se você, lojista, você comerciante de material de construção, achar que aquilo que você aprendeu é o suficiente, que ser dono de loja é só abrir e fechar a loja, abrir porta, fechar a loja e fechar a porta, você está enganado. Você precisa se atualizar. Você precisa se atualizar, ok? Então, se vocês tiverem perguntas, como eu falei, pode estar falando aqui nos comentários, ok? Segundo, agora vamos para o terceiro grande erro na gestão que a gente vê bastante, né? Que é muito comum no nosso segmento. Não cuidar do layout da loja, né? Essa questão, o que é layout, Giovanni? É a disposição das gôndolas, dos produtos, das mercadorias. É como o cliente vai estar visualizando a sua loja, a parte interna, né, da sua loja. Porque entenda que seu produto não é aquilo que muitas das vezes você imagina, que é a tinta, que é a marca Souvenir, Coral, Ikine, que seu produto, né, é uma enxada, é uma pá. Seu produto, entenda, lojista, que seu produto é a sua loja. Porque independente, porque marcas elas podem ser trocadas, mas sua loja ela é única, é aquilo que o cliente compra. Então o layout ele é muito importante para que você, criando um layout inteligente, você vai conseguir vender mais. Por exemplo, onde você posiciona determinados produtos, por exemplo, o setor de tinta. O setor de tinta é um setor que o cliente ele já busca por si só.
é algo que o cliente já sabe que tem ali, só encontra ali na sua loja. Então não é interessante, por exemplo, que você coloque as tintas logo no começo. Você coloca de preferência no final da loja, porque vai fazer com que ele ande na loja. E cuidar do departamento é saber setorizar, é você criar divisão lógica. Você tem que se colocar no lugar do cliente, como você como cliente. Agora lembre-se que o seu cliente, ele não entende muito de material de construção e ele não é obrigado, porque ele não é especialista, ele não é um profissional. João, mas eu atendo profissional. A maioria, posso dizer, mais de 90% das lojas, o foco dela é o consumidor final. Então é aquela pessoa que faz, que a gente fala de autoconstrução, né? Que ele vai comprar para ele, vai contratar um profissional e muitas das vezes ele vai com o esposo, com a esposa, lá definir. Então essa pessoa ele não conhece. Então você precisa ajudar, tanto na questão da venda assistida, que a gente vai falar mais na frente, quanto o autosserviço, né? Você tem que ter uma lógica de como você vai organizar. Tem lojas que ainda tem um balcão, né? Ele coloca um balcão lá na frente e o cliente fica pedindo de lá, ele não tem acesso aos produtos. Isso, nos tempos de hoje, você não pode limitar a circulação do seu cliente. Ele tem que andar na loja. Gilvan, mas eu tenho medo dos furtos. Eu te digo com toda a convicção, eu nunca usei um balcão na minha vida. Nunca. E te falo que eu não... Gilvan, teve perdas? Teve, com certeza. Mas o que eu ganhei é infinitamente maior. Então você não pode se prender ao medo de perder. E por você ficar nesse medo de perder, você deixa de ganhar e muito, né? Você precisa perceber o comportamento do cliente, como ele pega, o que ele vê, né? Então os produtos eles têm que estar relacionados um próximo ao outro, né? Se você tem um setor de tinta, por exemplo, tem um departamento de tinta, você precisa ter do lado a seção de acessórios para pintura, as brochas, as trinchas, as lixas. Ela tem que ter aquela sequência lógica de consumo. Se você vai comprar uma tinta, às vezes por você já saber, né, do que vai precisar, você acha que o seu cliente sabe e ele não sabe. E outra coisa, quando você tem um vendedor novo que ainda não conhece o layout da sua loja, ele vai ajudar esse cliente, esse vendedor a seguir um método, né? Ele vai seguir ali um passo a passo na venda, onde vai estar uma coisa do lado da outra. Isso vai fazer o cliente e seu vendedor lembrar, porque entenda que a responsabilidade da venda acontecer, ela é sua, não dependa de vendedor, não dependa da equipe, dependa de um sistema, e esse sistema está relacionado ao seu layout. Ele tem que pensar, nós vamos ter um treinamento exclusivo só de layout, para que você entenda como você vai fazer essa distribuição, mas eu posso te falar de forma geral. Coloque os departamentos, os produtos que o cliente já vem buscar, que a gente chama de destino, para o final da loja. E aqueles produtos que não necessariamente ele encontra numa loja de material de construção, não é uma coisa que ele vem diretamente buscar, que é a categoria que a gente chama de conveniência, são produtos que às vezes ele está ali e ele não estava lembrando ou não sabia que na tua loja vende, você coloca bem na frente da loja. Então você precisa estar atento a esses detalhes, né? Precisa estar muito sintonizado, entender o seu layout, porque se você não tem essa preocupação, o seu concorrente vai ter. E com certeza, quando você modifica o seu layout, você tem um aumento de venda muito grande. Por exemplo, quando eu iniciei, né, minha experiência em material de construção, como eu já falei em outros momentos, eu comecei lá com a loja do meu pai e da minha mãe, eu dava auxílio, mas depois de 18 anos eu não trabalhei mais com eles. Depois de uns anos eu retornei. E eu lembro que quando eu voltei para gerenciar a loja da minha mãe, uma das coisas que fez a loja aumentar, vamos dizer assim, 3 vezes o faturamento, logo assim, muito rápido, foi só o layout. Porque o layout justamente foi fazer com que o cliente percebesse produtos que ele achava que não vendia. Ele começou a falar, eu lembro que ele falava para os vendedores: rapaz, vocês vendem essas pias aqui? Eu não sabia, e é uma pia que já estava lá há muitos anos.
porque a exposição, né, a forma de comunicar aquele produto, ela estava desestruturada. Então você precisa sim ter atenção no seu layout, né? Visite lojas, pesquise lojas, veja modelos para que você tenha referência. E o quarto grande erro na gestão de material de construção está ligado ao quê? Não investir em marketing, né? O que acontece? Por ser um segmento tradicional, vamos dizer assim, as pessoas acreditam que apenas abrir a loja, levantar a porta da loja de manhã é suficiente para que os clientes entrem, né? Principalmente você que está no início, ou você que pretende abrir uma loja, você precisa de estratégia de marketing, você precisa separar um valor para investir, para comunicar. Giovanni, e aí o que eu vou investir? Em que eu vou investir? Quanto eu posso investir? Você pode separar até 3% do seu faturamento para que você invista de forma consistente, para você comunicar ao mercado que você está ali, que você existe, comunicar o seu diferencial, o seu posicionamento. Isso vai fazer uma diferença. Tá, Giovanni, quais veículos de comunicação eu posso fazer? Olha, principalmente hoje em dia, a questão de redes sociais é a mídia mais barata e eficiente, onde você pode fazer investimentos a partir de R$6 por dia, para que você possa alcançar o seu público. R$6 por dia e você já consegue alcançar através do Instagram, do Facebook. Então, quais as outras formas, outros canais? Você pode e deve investir em carro de som, por exemplo. O carro de som vai justamente naquela área, porque a sua loja ela atua diretamente em até 5 quilômetros. As casas que estão até 5 km da sua casa, logicamente, quanto mais próximo, maior impacto vai ser. Mas se até 5 km, você vai ter um impacto muito grande. Então, coloque o carro de som, moto som, bike som, independente aí da sua cidade, como é que a coisa funciona. Faça um script rápido, objetivo de 30 segundos, onde você vai estar repetindo a sua oferta, o que você está oferecendo, onde fica a sua loja, repetindo para que aquilo fixe na cabeça das pessoas. Distribua panfletos, né? Faça ser conhecido. Investir em marketing não é uma opção, é uma obrigação. Você precisa comunicar, você precisa desenvolver um sistema de marketing, certo? E o quinto ponto dos erros de gestão aí do dono de material de construção é contratar quem você não pode demitir. Esse é um ponto muito importante mesmo. O que acontece? A maioria das lojas, você que está me assistindo agora, sabe que a maioria das lojas são formadas por famílias, né? O pai, a mãe, o filho, o cunhado, o primo, né? Tem pessoas aí que envolvem toda a família. E Giovanni, tem alguma coisa errada em contratar quem é da família? Não tem. Mas a questão é se a pessoa realmente tem a competência. Porque muitas das vezes a pessoa está ali porque não foi pensado em algum momento. E aí a pessoa não se esforça, ela não se dedica e chega um ponto que fica crítico, que se perde venda, a satisfação dos clientes vai lá para baixo, porque aquele primo, aquele irmão, aquele filho, ou aquela esposa ou marido, não se dedica. Então você não pode contratar alguém que você não pode demitir, porque você vai criar, além de um problema do negócio financeiro, né? Você vai criar um problema pessoal. Então, muitas das vezes, se você não tem uma pessoa na família, contrate alguém de fora. Giovanni, mas a questão da confiança. Gente, você precisa de processos. Lógico que confiança não é um diferencial, é uma obrigação. A pessoa não pode trabalhar com você se você não confia nela, sendo parente ou não, sendo da família ou não. Então, você precisa entender que o seu negócio é um negócio. Ele não é para estar ajudando o familiar, ela não é para estar ajudando um e outro, ela é para gerar
resultado, é gerar lucro. Então, para isso você precisa de pessoas competentes ou que, no mínimo, queiram se desenvolver. Então, reflita, pare e pense na sua equipe. Como é que está a sua equipe? Né? Pare e pense nisso. Me diga aí nos comentários que você, se você já cometeu algum desses erros, né? O que já aconteceu aí? Diga aí nos comentários também há quanto tempo você tem sua loja, né? Como é que está sendo essa experiência, se você, dentro de algum desses 5 erros, se você já cometeu, como é que foi, fale aí, compartilhe com a gente, porque alguns desses aqui eu já cometi, e olha que eu te falo com toda a sinceridade, dói muito, dói na mente, dói no bolso, dói em tudo. Então a ideia aqui é justamente você pensar e não cair nesses erros, nessas armadilhas, porque isso vai te economizar muito tempo de vida e muito dinheiro. O Adonias falando aqui que já cometeu vários erros. É normal. Outra, a Simone falando aqui, só todos. Só todos, coitado. Mas sempre a gente tem um momento para recomeçar. E recomeçar não do zero, porque não existe recomeçar do zero, porque você já tem a bagagem, já tem a informação, certo? E vamos para o 6º erro. Deixa eu ver aqui. O Adonias aqui falou: cometi tantos erros que fechei. Eita, nossa. Eita, Adonias. Se tivesse assistido a live antes, né? Quem sabe? Já, mas enfim. Mas você tem essa possibilidade de, num novo negócio, né? Quem sabe uma nova loja, você recuperar os ganhos, né? O patrimônio, o que você tem perdido aí. Então, a gente tem essa possibilidade de recomeçar. Outra coisa, outro erro, não treinar a equipe como um todo, a equipe de entrega, a equipe de atendimento, a equipe de venda, principalmente a equipe de venda. Entenda só, o seu negócio, né, de material de construção, ele é um negócio que tem a parte de autosserviço, onde as pessoas que já conhecem o produto, né, geralmente o profissional ou o cliente que já é recorrente, ele sabe onde está o produto, ele vai lá, pega. Eu não sei o modelo do seu negócio, mas desde o início a gente adota um modelo de checkout de caixa, onde o cliente pode pegar o produto, passar direto, sem atendimento, sem passar por um vendedor. Isso é interessante? Sim, porque vai ter momentos de pico onde a equipe, independente do tamanho da sua equipe, você não vai dar conta. Então, quando você tem uma loja organizada, né, layoutizada, bem arrumada, ele vai poder ir pegar aquele produto. Mas para que aquele produto esteja na condição adequada, você precisa treinar a sua equipe de operação de loja. Um detalhe, uma dica importantíssima: registre todos os funcionários da operação de loja como operador comercial. Não coloque a pessoa como operador de caixa, como vendedor, porque isso é limitar, porque todos precisam ser multifuncionais, precisam fazer várias tarefas. Então coloque sempre na carteira deles como operador de loja. Então, para que o cliente chegue até o produto e pegue, ele vai direto ao caixa, antes deve existir um trabalho. Qual é o trabalho? De abastecimento, de organização, de limpeza e de precificação. E para isso você precisa treinar o colaborador, né, de como ele vai fazer esse trabalho, a layoutização correta, para que ele coloque, né, os produtos da forma correta. Uma dica que eu posso te dar é assim: coloque os produtos mais rentáveis e melhores logo no início do corredor, os mais econômicos, né, de menor rentabilidade, menor lucratividade, no final, para que existe uma lógica, porque se o cliente já não conhece, ele precisa ver as opções, e o interessante é que ele veja o que é melhor,
A função, né, do colaborador da loja é ofertar aquilo que é de melhor e deixar ele escolher se ele vai querer ou não. E não oferecer o mais barato de início, porque muitas das vezes ele não quer o mais barato. E principalmente material de construção, entenda que são produtos que, se o cliente realmente levar um de boa qualidade, ele vai economizar muito. Deixa eu te dar um exemplo. Tem muita gente, tem muito cliente que, por falta de conhecimento, ele leva uma tinta econômica para pintar a casa dele. E o que acontece? Nessa tinta econômica, ela não tem uma boa cobertura, né? Com pouco tempo vai ter que repintar. Quando ele repinta, o que ele vai contratar novamente? Um pintor, uma mão de obra. Aí eu pergunto para você, mão de obra é barato? Não é barato. Então ele vai ter que gastar novamente. Então tem tintas premiums, por exemplo, que se ele quiser ele pode passar até 5 anos sem precisar pintar novamente, porque é uma tinta que dura, né? Uma tinta de qualidade. Nós aqui na nossa loja, por exemplo, temos tintas antibactericidas, fungicidas, que além de embelezar, né, além de proteger, né, tem essa função da saúde. Então, quando ele entende todos esses benefícios, ele tem a tendência de valorizar mais e de levar aquele produto melhor, porque o custo-benefício vai ser muito melhor. Então, oferecer o que é melhor para o cliente primeiro e depois. E para isso, você precisa de quê? De uma equipe treinada. Você que é o dono, ou se você não entende muito, você precisa ter alguém, um gerente, um vendedor líder, alguém que vai passar informação. Você tem que buscar informação, né? Mais à frente a gente vai ter alguns cursos aí, algumas aulas, na verdade, para que ensinar o vendedor. Porque assim, hoje tem muita coisa aí grátis no mercado, no YouTube, tem muita coisa, mas assim, o que eu quero te passar é que você precisa ter essa cultura de conhecimento. A pessoa que vai na loja, ela, como eu falei, ela não é especialista, ela vê aquela pessoa que está na frente dela como um especialista. Então o especialista tem que ter o mínimo de informação para fazer aquele cliente tomar uma decisão de comprar com você, né? Então você tem que treinar a sua equipe. Os vendedores de uma loja de material de construção, eles têm que ter o perfil, né, de negociação, de argumentação. Eles precisam entender do produto, das características, dos benefícios, para que justamente faça o cliente ficar tranquilo, que faça ele ficar seguro, porque se ele não ficar seguro, tranquilo, confiante, ele não leva. Então você precisa investir em treinamento, você precisa estar o tempo todo investindo nisso. Você, ou de outra forma, você precisa desse treinamento. O pessoal no caixa tem que ser um pessoal cuidadoso, atencioso, que realmente puxe para si a responsabilidade e não fique naquele negócio de transferir a responsabilidade dizendo que esse negócio não é meu, né? Porque pensa bem, o cliente que compra na nossa loja, ele está realizando um sonho. A gente trabalha com... Eu sempre falo para o nosso pessoal que a gente trabalha com o melhor negócio do mundo, porque a gente está lidando com aquilo que o cliente mais investe financeiramente e emocionalmente durante a vida dele, que é a casa dele. Porque a casa da pessoa, ela tem muitos significados. Preste atenção nisso, porque isso faz toda a diferença. Você entender que a casa do cliente é onde ele deposita as emoções deles. Ele lá, o que ele busca numa casa? É proteção, é segurança, é aconchego, dignidade, né? É lá onde a gente deixa nossos filhos, é onde a gente sai, mas quando a gente deixa as pessoas que a gente ama lá naquela casa, a gente precisa se sentir seguro. Então a gente está ali ajudando ele a construir esse inúmeros emoções ali, a ele sentir-se bem. Então quando ele chega na tua loja, o que ele quer? Ele quer realizar um sonho, ele quer resolver um problema. E para isso, a sua equipe tem que ser muito consciente que ali não é só uma transação, não é uma simples questão de troca, né? Não é uma questão de
de uma transacional. E para e pensa, você que tem a sua casa, né? Quando é que você vai parar de melhorar a sua casa? Quando? Nunca. Nunca. Isso sempre você vai, né? Quando você tem filho, você precisa melhorar, precisa aumentar. Quando os filhos crescem, quando os filhos saem de casa, sempre você vai ter necessidades, seja de lazer, né? Então é um tipo de negócio que ele é para sempre, ele é muito amplo. Eu digo que no nosso tipo de negócio a gente pode vender praticamente tudo, só não alimentos. Mas o restante pode. Mas voltando naquilo que eu falei no começo, se posicione. Se sua loja é uma loja de 300, 400, 500 metros quadrados, você pode fazer de tudo daquilo que você se propõe. Então a gente tem um vasto oportunidade de servir. Mas o treinamento, ele é fundamental. Ele é fundamental. Todo dia, na reunião de bom dia, se você não faz, faça isso. Peça para o pessoal chegar 10, 15 minutos mais cedo. Passe aí uma informação, uma vez por semana, 1 hora por dia. Separe um sábado, uma segunda-feira, 1 hora antes ou 1 hora depois do expediente. Se reúna o pessoal, passe informação àquele vendedor que tem informação, fazer com que ele consiga repassar aí para a equipe, mas você não pode ter uma equipe destreinada. Você precisa desenvolver tempo, você precisa colocar energia nisso, ok? Olha só os comentários. Sempre aqui ele fala nunca para mesmo, porque sempre queremos fazer algo mais, né? Sempre vai ser isso. A Julinha falando, essa live tem que ficar salva. Julinha, não tem como. A gente vai ver aqui com a produção, nossa equipe top aqui, a gente disponibilizar parte dela, porque não tem como. É porque assim, a gente tem que valorizar também, principalmente vocês que estão aqui, né? Então, com o tempo de vocês separar do tempo de vocês, poderia estar fazendo qualquer coisa, mas estão aqui. E outra, a questão da energia, gente. Eu sei exatamente que você deve estar pensando aí, que às vezes, no nosso segmento, não sei na sua cidade, mas na minha, vai ter um pessoal que vai estar ouvindo aí, vai estar assistindo. Meu Deus do céu, não tô nem aí. Enfim, o povo não gosta de trocar ideia. Acha que está compartilhando com os outros tá se diminuindo. Eu acho que se eu passar minha ideia, o outro vai pegar e vai me diminuir. Gente, não existe isso. Se você tem informação, se você tem conhecimento, transborde na vida das outras pessoas. Porque tudo que eu sei foi porque alguém em algum momento se disponibilizou. Né? Eu lembro que uma vez, logo no início, eu ainda trabalhava com a minha mãe na loja dela, ainda não tinha abrido a minha. Eu fui para Guarulhos, lá em São Paulo, né, numa rede chamada de Cico, e a pessoa me recebeu. Eu liguei, eu catei o telefone deles, né, na época eu estava procurando na internet, vi lá um número e liguei. Aí um atendente falou comigo, eu expliquei que eu queria conhecê-los, queria fazer uma visita lá com eles, e ele permitiu, disse assim, não, pode vir. E eu fui. Quando eu cheguei lá, eu achei engraçado, porque ele achou que eu era lá de São Paulo, né? Aí ele perguntou, tu é da onde? Eu digo, São Luís Maranhão. Ele começou a olhar assim, tu é doido, como é que tu sai? É muito longe de lá pra cá, parece dar 3.000 quilômetros, só sei que é muito longe. E aí ele viu que eu tava ali para informação, foi muito legal, disponibilizou algumas horas do tempo dele, me mostrou como funcionava lá. E então é isso, tem pessoas, eu sou o que sou por pessoas, né, que de certa forma contribuíram comigo. Lógico, eu fui buscar, eu batalhei muitas horas de trabalho, mas gente, ninguém chega a lugar nenhum se não depender dos outros. Então eu tô aqui falando, eu sei que tem gente que não gosta, tem
Tem gente, às vezes, do nosso segmento que acha ruim, né? E por que não faz isso? Não vai me diminuir. Pelo contrário, eu ganhei nesses tempos aí que eu comecei a me comunicar em rede social, ganhei muitos amigos, muitos conhecidos, muita gente, muitos parceiros que viraram clientes até, que viraram amigos, e é um negócio que não tem fim. Eu estava recentemente, já há um tempinho lá no Sul, e foi tão interessante conhecer uma pessoa que através do Instagram, né, tem conhecido pessoas de Salvador, de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, tem gente de todo canto aí do Brasil que conversa comigo, né? A gente já se encontrou pessoalmente, mas a maioria é só virtualmente. Então, é muito bom. Quando você agrega na vida das pessoas, isso retorna para você de uma forma assim imensa. Então, quanto mais, outro sentimento que eu tenho é que quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Isso aí é desde sempre, gente. É desde sempre. Então, vamos compartilhar conhecimento. Eu estou aqui para ajudar vocês, né? Eu poderia, né, nesse momento, estou aqui de forma gratuita, passando essa experiência para você, porque fez a diferença na minha vida. Espero que faça a diferença na sua vida também, né? Então, se você tiver aí uma pergunta, pode fazer, enquanto a gente vai aqui para o sétimo erro, né? O sétimo erro na gestão de lojas de material de construção. Adonias falando aqui, você sempre me ajudou com sugestões quando eu estava com a loja. Sou muito grato. Valeu, Adonias. Sempre foi muito bom conversar com você, trocar ideias, né? Espero que você esteja bem, sua família. E você que ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, estamos lá, já colocamos alguns vídeos, vamos botar muitos vídeos mais lá, né? E assim, uma dica coloque nos comentários, tanto aqui no Instagram ou lá no YouTube, o que você gostaria de estar aprendendo mais, tirando dúvidas. Coloque lá, né? A gente sempre está abrindo caixas de perguntas também aqui pelo Instagram. Sempre participe que eu respondo, né? Respondo a todos que estão lá. E é isso aí. Vamos para o sétimo erro e o último erro aqui que a gente comete, né? Um erro é contratar pessoas, né? Eu usei o termo aqui, entre aspas, o menos ruim. Como assim, Giovanni? Contratar o menos ruim? Muitas das vezes, por falta de planejamento, de pensar, de se antecipar, a gente acaba contratando a pessoas de qualquer jeito, né? Pessoas de qualquer jeito. Aí vai passando o tempo, tu contrata, bota ela ali, tu vai trabalhando aquela rotina, corrida, e aí passa 1, 2, 3 anos, tu olha para trás, olha aquela pessoa, ela tá ali, tu diz assim, por que eu contratei aquela pessoa? Aí tu te faz outra pergunta assim, se eu tivesse entrevistando essa pessoa hoje, eu contrataria? Se sua resposta for não, é porque você deve ter cometido um desses erros. Eu já cometi esse erro. Que você está naquela pressa e aí tem pessoas que não têm o perfil. Chega ali, tem alguns candidatos, todos não muito bons, não se enquadram, mas você chega num ponto e diz assim, não, vou ficar com essa pessoa aqui porque ela é a menos ruim daqui da equipe. E vai ficando lá. E às vezes é uma pessoa ruim que você coloca ali no meio de outras pessoas que já estão motivadas, que estão engajadas, e essa pessoa acaba de certa forma atrapalhando tudo aquilo que você já criou, né? Aquela pessoa que pelas costas fica ali falando mal, tudo reclama, né? Nada tá bom, né? Não atende bem o cliente, não prioriza o cliente, não prioriza a empresa, só prioriza a si, as suas necessidades. Então, não deixe esse erro estragar a sua empresa. Isso é um câncer. Se você já errou ou se você ainda está começando, ainda vai abrir sua loja, pensa bem antes de contratar. Faça o processo correto. A gente vai fazer também uma aula específica de contratação certa.
Isso faz muita diferença. Que tipo de perguntas, que tipo de teste, como você divulgar uma vaga, como fazer o processo adequado e como iniciar essa pessoa para saber se ela realmente é a pessoa adequada. Isso é um desafio, mas que dá sim para fazer, dá sim para realizar. Então você tem que criar uma equipe de campeões. E lógico que os campeões, eles começam por você. Você precisa ser um campeão, precisa ser aquela pessoa a mais entusiasmada, a pessoa que mais acredita, porque a sua empresa é o seu reflexo. Você tem que nunca culpe a sua equipe. Se você não está tendo o resultado que você quer hoje, é por permissão ou omissão da sua parte. Você permitiu que as coisas acontecessem. Ou se omitiu, quando vê a coisa errada, em vez de se impor, em vez de se posicionar, você fica fazendo vista grossa. Você sabe exatamente do que eu estou falando. Às vezes você tem aquele funcionário que não produz, que só chega atrasado, que falta, que só vive reclamando e você não toma uma atitude. Ainda tem aqueles que ficam fazendo a coisa errada e ainda fica dizendo assim, eu não vou pedir para sair. Ele diz assim, se quiser que me demita, e ele começa a fazer tudo errado e você não faz nada, não dá advertência, não suspende, não faz nada, ainda faz o gosto dele, premia ele com uma demissão, gerando custo de rescisão para você. Você não pode, você deve se posicionar, você precisa entender do seu negócio, porque no seu negócio quem determina as coisas é você, quem permite as coisas acontecer é você. Então você tem um controle, você é responsável pelo sucesso ou fracasso do seu negócio. Então se permita, a partir de hoje, desses 7 erros aí que eu falei, repense, pare eles, né? A gente vai fazer um post, né, que a gente vai fazer um resumo, anota aí, equipe, a gente vai botar os tópicos, né, para que você não esqueça desses 7 erros, para que você coloque em prática, né, no seu dia a dia e tenha um resultado. Sua empresa tem que dar resultado. O resultado de empresa é lucro. Você não tem um negócio filantrópico, entenda disso. Você precisa que ele gere resultado para justamente sua equipe crescer, para o seu cliente ser cada vez melhor atendido e para que você e sua família tenham o melhor através do seu negócio. Então, o negócio de material de construção é muito promissor. É excelente, é um excelente negócio, mas se você não for a pessoa certa, não adianta. Assim como outros negócios fecham, você pode quebrar uma loja de material de construção. Você tem que ter isso muito bem claro na sua mente. Tá? A gente está chegando ao final dessa live. E eu quero agradecer a todos vocês que estão até agora. Né? Espero ter contribuído com vocês. Aquele que falou aqui, uma empresa é preciso companheirismo, é uma equipe, é uma segunda família, e é junto que somos mais fortes. É isso, concordo 100% com você, Kelly. Né? Espero que vocês estejam aí com as suas empresas a todo vapor. Estaremos cada vez mais. A gente vai estar aqui cada vez mais falando com você, compartilhando. A próxima live, quando vai ser? Próxima quarta-feira, né? Dia 14, quarta-feira, às 20 horas, novamente. Vamos fazer toda semana para que você possa aprender cada vez mais. Então, nos comentários, a gente vai colocar uma postagem, coloque lá quais são as suas dúvidas, o que você quer aprender sobre na próxima live, e a gente vai estar focando muito no desenvolvimento, né, do negócio, do seu desenvolvimento, para que você possa aí estar crescendo junto com a gente, né? Que o céu não é o limite, porque a gente tem muita coisa para crescer, é um mercado grandioso, maravilhoso, e eu acredito muito, porque eu vivo isso, todo o meu esforço, todo o meu investimento, toda a minha energia é para esse negócio, e eu estou compartilhando aqui com vocês, porque eu acredito que também vocês conseguem, como eu já consegui, e eu entendo que eu posso ir muito mais longe, mas você que aí ainda não fatura 100 mil por mês, você pode chegar lá. Você pode chegar a vender 300 mil por mês. Você que ainda não vende 300 mil por mês, você pode chegar.
tem que criar objetivos maiores, você pode chegar a 500 mil ou faturar assim como a gente já fatura muito mais do que isso, para que você possa justamente estar ajudando a seus colaboradores, seus clientes, sua família, tá bom? Então fiquem com Deus, até a próxima live e uma boa noite.